E aqui estamos continuando a nossa viagem, né? Nossa trajetória pela matemática do primeiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Beleza, professor Maurício? Beleza! E agora, né, aquele detalhe. Vocês, desde o primeiro ano do ensino fundamental, eu acho que não, acho que bem antes já, desde que nasceram já, que tem aquela ideia de números e tal. E hoje nós vamos viajar nessa história. Como que surgiu essa ideia de contar? Desde quando que tem essa imagem, essa necessidade? E na aula de hoje, né, a primeira aula, de fato, de conteúdo do primeiro ano, nós vamos fazer uma viagem nessa história dos números. Pois é, e nas duas aulas anteriores a gente fez aquela mega revisão, né? Combinado, não foi? Mega revisão dos assuntos do primeiro, até o primeiro ano, né? Do seu ensino fundamental, ou seja, do sétimo, do oitavo, do nono, enfim. E agora, aí a gente começa agora revendo alguns tópicos que a gente determina importante para os estudos do primeiro ano, tá certo? A gente fez quiz, né? Eu acho que foi bem legal, porque a galera participou, acertou e claro que deu certo aí, né? E lembrando que ao longo das aulas a gente vai ter vários quiz para vocês responderem. E aí, para quem não foi tão bem nos quiz anteriores, não fique preocupado. Por quê? Porque agora vai ser assim, nós vamos ter uma aula de conteúdo. Depois, aí vem um quiz. Então, quer dizer, o quiz não vai ser aquele negócio assim, mas é do sétimo ano, do oitavo. Não, agora vai ser assunto lá mesmo da nossa necessidade, do nosso conhecimento já. Pois é, né? Então, vamos dar início à nossa aula de número 3. Estamos começando a aula, né? Então, peraí um pouquinho, vamos voltar no slide inicial aí. Só um minutinho, já a gente volta no começo. Muito bem. Então, nossa aula de número 3, vamos dar continuidade agora na história dos números, né? Olha que top, né? Então, como o professor Maurício disse, a gente vai relembrar algumas coisas importantes aí. Então, na história dos números, o que a gente vai visualizar, então? Primeiro, nós vamos estudar essa história. Depois de entender mais ou menos como funciona essa história, nós vamos trabalhar noções básicas de conjuntos, trabalhando a questão da igualdade, da união, da intersecção e da diferença. Muitas das coisas aqui eles já viram, né? Mas a gente faz um aprofundamento agora no primeiro ano no ensino médio, tá certo? Beleza. Então, dando continuidade aí, vamos nas habilidades da aula de hoje. Olha só que habilidade fundamental e interessantíssima. Apreciar a história dos números. Porque nós aprendemos a contar. Nós já nascemos com essa vontade de contar. Não é? A mãe já fica lá, meu filho, fala fala dois. E aí, agora nós vamos apreciar a história dos números. E na habilidade 2, compreender noções de conjuntos, inclusão, igualdade, união, interseção e também o complemento. Então, a hora que a gente entender um pouco da história dos números, a gente parte para uma divisão que foi feita dentro desses números, que se chama noções de conjunto. E aí a gente vai entender quando que inclui, quando que é igual, a união de dois conjuntos, a interseção e também o complemento, tá? E aí, tem como a gente ir dentro do slide? Tem? Vamos dentro do slide, então? No próximo slide, a gente vai começar uma viagem pelas escolas da mediação tecnológica, né? Os polos das escolas, às vezes, a extensão, mas escolas que a gente faz as nossas aulas para atender esses alunos, né? Então, olha lá, o oferecimento da aula de hoje vai para... Olha, temos uma escola aqui bem bonita, né? Olha, tem parquinho aqui, parquinho... Temos uma escola bem linda aí, um gramado. E qual será essa escola? Os alunos dessa escola já estão dizendo, é a minha escola, é a minha escola. Mas qual é? Já sabem qual é. Eu não sei, eu não lembro. Então, toda aula a gente vai fazer o oferecimento do dia, ou seja, aquela aula vai ser oferecida para uma determinada localidade aí, uma escola da mediação, e um abraço para os alunos, né? Vamos descobrir então de onde é essa escola? Vamos lá? Vamos dar uma saidinha daqui? Vamos lá? Desaparecendo, aqui é mágica na tela. Qual é a escola, então, do dia de hoje? Escola Polo Justino Luiz Roncone, em Montenegro, Rondônia. Que legal, né? Então, lá em Montenegro, a gente tem a escola
Justino, né? Um abraço aos professores presenciais, beijo no coração de todos os alunos. Sintam-se aqui abraçados por nós e a cada dia, a cada aula, uma escola aqui sendo homenageada, tá bom? Beijo para todos. Então vamos começar a história dos números, né? Então, nessa história dos números, a gente precisa entender desde o começo, né, professor Maurício? Isso, olha desde aí, lá desde sempre teve a necessidade de contar, né? Desde sempre. E é até legal, porque assim, nas aulas de história, primeiro ano já teve aula de história, acho que já, né? Ah, acho que sim. Acho que já tiveram. Então, vocês devem ter visto lá uma transição entre dois períodos históricos, não é? Entre duas civilizações históricas. E o que marca essa divisão é justamente o momento em que uma delas começa a contar de maneira agrupada, de maneira diferenciada. Aí eles passam a ser chamados de Homo sapiens, porque são homens que começam a pensar de maneira organizada. E tudo isso graças aos nossos números. E aí, pra gente não ficar só contando aqui, contando história, vamos dizer, a gente tem um vídeo que conta melhor para vocês. Vamos assistir. Olá! Você sabe como surgiram os números? Já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Os números surgiram a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens, nessa época, viviam em cavernas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou madeira. Com a evolução, o homem deixou de ser nômade e se fixou em um só lugar. A partir daí, passou a praticar a caça e coleta de frutos, além do cultivo de plantas e a criação de animais. E uma nova forma de contagem surgiu, pois o homem precisava controlar o número do rebanho. Então, passou a utilizar pedras. Cada pedra representava um animal. Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que estava no cercado, uma pedra era retirada. Era a maneira de manter um certo controle. Foi desse jeito, trabalhoso de contar, que surgiu a palavra cálculo, que significa contas com pedras. A matemática é mesmo cheia de surpresa. Mal sabiam eles que hoje estaremos controlando as nossas contas com dispositivos automáticos. Boa matemática para você e até a próxima! Olha aí, que bacana, né? Bem legal mesmo. E aí você percebe o seguinte, né? Não é a questão de que, porque alguém de repente falou assim, não, vou contar diferente. Não, não é isso. É a necessidade mesmo, não é aquela necessidade de organizar as ideias, imagina só você com um rebanho ali de 2.000 ovelhas e ter que carregar 2.000 pedras na cintura, não dá. Então, quer dizer... teve que se convencionar símbolos, né, com o passar do tempo, né? Porque no início até que era possível, né? 3 vaquinhas, 3 pedrinhas, então se faziam associações. Mas com o passar do tempo, né, no crescimento e desenvolvimento da humanidade, aí teve que ter a substituição aí por símbolos, que é o que a gente determina hoje nos números e nos ajudam muito, né? E aí tem numeração romana, tem numeração egípcia, né? Aí, claro que os povos vieram trazendo as suas características, mas a gente trabalha aí com a nossa numeração, né? E aí com isso a gente tem essa possibilidade da contagem e de resolver situações, problemas, isso, né? E assim, aí o aluno fica se perguntando, mas professor, eu vou ter que decorar todos esses símbolos e tal. Eu prometi que eu não ia falar, né? Mas não tem como fugir, né? Eu vou ter que decorar para fazer a prova todos esses símbolos e tal. Não. Geralmente as provas, não vou nem falar o nome porque eu prometi que eu não ia falar, eu vou me controlar aqui. Não, mas a gente pode falar sim, porque o aluno do primeiro ano botou o pé no ensino médio, pensa ser falado em Enem, é preciso falar no Enem. E aí quando o Enem cobra a questão desse tipo, que cobra esses símbolos, ele traz na prova, porque ele sabe que não é comum o aluno lembrar de todos. Mas dos romanos, pelo menos... E aí tem um que eu vou falar aqui, eles vão ficar se perguntando, meu Deus, esse eu nunca vi falar. Os indo-arábicos, esses dois aqui vocês têm que saber. Olha aí. E o indo-arábico mais ainda, esse aqui vocês já conhecem desde o começo da época que vocês estudam. Então esse aqui vocês não podem esquecer. Esses dois. Por que eu falo dos romanos?
porque os dados históricos todos vêm enumerados com numeração romana. E se você não conhece, como é que você vai ler? Vai estar lá, por exemplo, século XV, aí você vai ler o quê? Século X, século XII, vai errar, e aí dependendo do erro que você tiver aí, você entra num período diferente da história. Então, importante, né? A matemática tá ligada com tudo aí, gente, não adianta, né? Vamos continuar então a nossa aula, nossos estudos, olha lá nos slides. Então, a gente viu que os homens inventaram símbolos pela necessidade de contagem, né? Deixaram marcas nas cavernas e, claro, hoje em dia, os números fazem parte do dia a dia de todos nós, né? E aí você já sabe que esses números não foram criados assim, tá? De repente alguém acordou e falou assim, vou criar um símbolo aqui. Não, foi a necessidade. Você não pode esquecer, os números surgiram a partir da necessidade humana de contar, uma necessidade natural do homem. E hoje, no nosso dia a dia, se você olhar, a nossa vida toda é regada de números. Olha aí, então essa necessidade de contar nos quantifica as coisas, né? É aí que a gente tem uma ideia de quantidades, né? Uma ideia de resolução de problemas que envolvam a parte de contagem, tá certo? Vamos agora às noções básicas de conjuntos, né? Igualdade, união, interseção e diferença, certo? Certinho. Beleza, vamos lá então. Conjunto. Conjunto é uma coleção de qualquer objeto. Olha só que legal. Conjunto, a gente vai ter que entender dessa maneira. É uma coleção de qualquer objeto. Qualquer coisa que eu tiver ali, uma coleção, eu vou chamar de conjunto. Por exemplo, você tem ali um álbum de figurinhas. Esse álbum de figurinhas é da figurinha 1 até a figurinha 200. É uma coleção. E aí, nesse conjunto, vai estar determinado por uma regra. Pode ser, por exemplo, a coleção, né, de figurinhas da Copa do Mundo. A coleção de figurinhas de uma série que você gosta. Então, vai ter uma determinação. Mas a primeira ideia é essa. Conjunto é uma coleção. Por exemplo, os estados brasileiros formam um conjunto, né? Então, todo o Brasil é formado por estados brasileiros. Então, formam um conjunto, certo? E agora, cada elemento, né? Cada estado é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, todo ele reunido é um conjunto. E cada estado é um elemento. Eu não sei porque ela circulou o Rio Grande do Sul e Rondônia. Rondônia eu até entendo, agora o Rio Grande do Sul... Que são os que eu mais gosto. E aí ela teve um pulo daqui para cá. Pois não é? A professora deu uma viajada boa, né? Então, olha aí, que legal, né? Então, cada elemento a gente chama de, né, elemento pertencente a esse conjunto. Então, nos estados, cada estado pertence a um conjunto que seria o Brasil, né? A nação. Então o conjunto é o todo. O todo é o conjunto. E o pedaço desse todo é o que nós chamamos de elemento. Então já anota aí, elemento é algo que vai pertencer ou não pertencer àquele conjunto. Por exemplo, se eu falasse aqui de Guaiará-Mirim, Guaiará-Mirim pertence a esse conjunto aqui chamado Brasil? Guaiará não. Guaiará não, né? Porque não está no Brasil. Fronteira, beleza. Mas não é pertencente ao Brasil, né? E aí, então com isso a gente vai fazer agora, mostrar para você uma representação de conjuntos, ou seja, a gente usa letras maiúsculas para dar nome aos conjuntos, tá? Então, se eu tenho o conjunto lá dos estados, a gente poderia dar, né, pelas iniciais, né? Até já tem as siglas, né, que representam os conjuntos. A gente leva eles com letras maiúsculas. Já os elementos, letras minúsculas, né? E aí, alguns autores trazem uma denominação, uma regra que é assim: se eu falo do conjunto A maiúsculo, que é o conjunto, os elementos vão ser elementos A minúsculo. Mas não significa que isso vai ser aplicado e usado assim na íntegra, sempre, tá? Né? Que eu posso ter um conjunto, por exemplo, C, e de repente lá embaixo eu estou marcando os elementos com outra letra, não importa. O que eu tenho que lembrar é o seguinte: letra maiúscula determina conjuntos e letras minúsculas determinam elementos do conjunto. Beleza, então vamos a uns exemplos? Vamos. Olha lá, o conjunto das estações do ano. Em Rondônia tem duas: sol e chuva. Seca e chuva, né? Poeira e lama. Primavera, mas vamos dizer numa região
região que tem as aqui quatro estações definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. É um conjunto e a primavera é um elemento do conjunto, o verão, Isso. outro elemento, né? Então, assim vamos. É porque eu estou falando das duas estações porque eu vi uma aula de geografia do primeiro ano e o professor falou das duas estações, tá? Poeira e lama, lembra? E o conjunto dos números pares, olha lá. Números pares, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Beleza. Temos também outro exemplo, conjunto de números decimais. Aí a gente vai ter muitos, Aí tem que lembrar, né? Que os infinitos. decimais são os que têm vírgula. 1,75, 1,85, 1,59, 1,61, enfim, né? Infinitos números temos decimais, Beleza, certo? hein? Então aqui a gente tem exemplos de conjuntos e seus elementos, né? Vamos lá, relação de pertinência. Agora a gente vai ver se determinado elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. E aí, para lembrar e para saber se ele pertence ou não pertence, eu vou ter que estar atento à regra que determina tal conjunto. Por exemplo, lá nós temos o exemplo de números pares, não é? Nos números pares, eu não poderia colocar o 3, porque o 3 não é par. E aqui nós temos dois exemplos que vocês gostam muito. Exemplo, vamos fazer um conjunto das verduras, pode ser? Pode. Conjunto das verduras? Quem é? Rúcula, couve e alface. Aí com limãozinho já está feita a salada. E o conjunto dos peixes? Pacu, pirarucu e o tambaqui. Pronto, né? olha só. Peixes uma salada da nossa região. perfeito. Então temos verduras, é um conjunto, e peixes é outro conjunto. Então vamos ter o conjunto V das verduras e o conjunto P dos peixes. Agora vamos fazer essa relação de pertinência, pertence ou não pertence. O pertence é como se fosse um ezinho e o não pertence é o ezinho cortado, né? Lembrando que esse corte sempre é de negação, né? Isso. Proibido estacionar, né? Proibido ultrapassar, Proibido sempre vai usar ter telefone na escola. Isso, proibido fumar, enfim, vai ter sempre esse tracinho de negação. Então, o tracinho de negação representa não pertence, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, o pacu pertence ou não pertence ao conjunto dos peixes? Pertence, é um peixe. Pertence a um peixe? Então, beleza, pertence. A alface pertence ou não pertence ao conjunto das verduras? Pertence. Pertence. E a alface pertence ao conjunto dos peixes? Só se o peixe estiver bem fritinho. Aí pertence, mas caso contrário, não pertence. Não pertence, porque a alface é verdura, né? Então, aí com isso a gente consegue entender essa relação de pertinência, né? E o que a gente vai mostrar para vocês, né? Que toda vez que a gente fala de conjuntos, existe essa relação, né? A gente viu os primeiros conceitos, as características, mas também existe tipos, né, de conjuntos. Então, existe conjunto que é com um elemento só, existe conjunto com infinitos, a gente viu já alguns exemplos ali, alguns modelos, né, de conjuntos infinitos. Isso, os números pares, não é? Nós fizemos lá 2, 4, 6, 8 e reticências. Aqueles 3 pontinhos no final indicam que o conjunto não tem fim, tá? Diferente, por exemplo, do conjunto dos peixes aqui. Nós destacamos 3 peixes regionais. Acabou, tá? Acabou. Você viu lá que tinha lá fechado chave de um lado e chave do outro. E os 3 peixes. Acabou. Ah, mas se eu quisesse pegar, por exemplo, um peixe da região aqui, o dourado. Não está naquele conjunto. Porque aquele conjunto só tem o pirarucu, o pacu e o tambaqui. Acabou. Pois beleza? É. E assim você vai entendendo, tá? O bom mesmo, ó, a gente já fica a dica, tá? Começa a fazer os seus registros, né? Então coloca lá. Tem três coisas para anotar, né, já. A definição de conjunto, uma definição que nós chamamos de axiomática, porque você tem que entender só, não precisa explicar, justificar nada. Coleção, ponto. Aí a outra regrinha lá, né, dos elementos e dos nomes dos conjuntos, eles são diferenciados, letra maiúscula, letra minúscula. E depois aqui a pertinência, pertence ou não pertence. E aí, quem vai determinar essa pertinência é a regra, tá? Número par, eu tenho que saber quais são os números pares, para dizer se ele pertence ou não pertence. Números decimais, se eu colocar uma fração lá, ele é decimal? Não, porque fração é racional, mas não é decimal. A representação está em forma de fração. Coloquei o 10. O 10 é um número inteiro. Mas se eu colocar 10,0, aí a representação já veio decimal, porque tem a vírgula. Isso mesmo. Então, tem que ficar bem atento, porque parece coisa assim, mas todo número tem vírgula, mas lá não está.
Tem que entender esses E detalhes. assim, o que vai acontecer, né? A gente já está na terceira aula, né? E as duas primeiras foram de revisão. A gente continua, de certa forma, revisando. Mais uma revisão já que a gente vai ir aprofundando com vocês. Mas a cada aula, coloca um tópicozinho, uma página só do caderno já é suficiente. Aula 1, aula 2, aula 3. O que foi estudado na aula 3? Já vai fazendo o seu mapa mental, o seu mapa conceitual, do jeito que você achar melhor e já rascunha lá. No dia da avaliação, é só dar uma olhadinha, dar uma folhada ali. Se você acompanhou as aulas, fez as atividades de sala, tá no papo, tá certo? Beleza. E a gente já diz, as atividades de sala são importantíssimas, porque a gente cobra do jeito que a gente ensina. Então, não é diferente, né? Não é cobrado diferente do que é ensinado. Então, nas avaliações, vai ser de acordo com o que a gente estudou aqui nas aulas. Certinho? Certo. Vamos lá, então, agora, tipos de conjuntos. Vamos ver. Tipos de conjuntos. Nós temos o conjunto chamado de unitário. É aquele que a regra que o determina vai fazer com que ele só tenha um elemento, um único elemento. Existe isso, é? Existe. Exemplo. Um número primo e par. Número primo par só tem um mesmo. Só um. É o 2, né? Então, olha aí, chaves, né? Chavezinhas, fechando o conjunto. E ele é o único número primo par, por isso é um conjunto unitário. Beleza. Beleza? Anotou? Conjunto unitário? Só tem um elemento. Tem um elemento. Segundo tipo. Conjunto vazio. Não possui elementos. E existe isso? Existe. Ainda tem um símbolo para ele. Olha lá. E aí, cuidado com essa simbologia, tá? Ou é um, ou é o outro. Não os dois juntos. Então, ou é aquele zero cortado, ou é a chaves aberto sem nada. Beleza? Então, isso aqui está totalmente errado, né? Não se representa assim, tá? Aquele conjunto ali é o conjunto unitário com o símbolo do vazio. Beleza. Mais um tipo, conjunto vazio, aquele que não possui elementos, né? O finito, ao contar seus elementos um a um, a gente chega ao fim. Acabou. Por exemplo, né? O conjunto A, né, igual a X, tal que X, são vogais. Então, a gente já está fazendo a linguagem bonitinha do conjunto aqui, tá? Conjunto A é igual a X, tal que X, essa nossa barra em matemática é tal que, são vogais. As vogais é um conjunto finito? Olha lá, A, E, I, O, U. Acabou. Pronto, acabou, né? Não temos mais vogais. E esse tal que é legal porque é o conjunto X, quer dizer, o X é muitas coisas, não é? É um incógnita. Aí ele coloca o tal que é falando o seguinte, tem que obedecer a seguinte regra, X são vogais. Então o tal que é a limitação ou a delimitação do meu conjunto. E nesse caso aqui um conjunto finito, por quê? Porque chegou no fim. Beleza. E agora, o conjunto infinito, sempre haverá elementos a serem contados, né? Legal. Olha aí, então vamos lá. Por exemplo, o que a gente acabou de falar, né? X, tal que X, são números pares. É infinito? Porque depois do 10 vem o 12, depois do 12 vem o 14, depois vem o 16, 18, 20, e aí vai até o infinito. Infinito e além. Como ele disse números pares e não limitou mais do que isso, então não tem. E aí, a representação do infinito é os três pontinhos. Muito Beleza. bem. Então você já sabe, se o conjunto tiver marcado, por exemplo, tem lá, está marcado só com as duas chaves, e tem lá os números, ou as letras, ou os elementos desse conjunto, e não tem a reticência, aquele conjunto é finito. Se tiver essa reticência, é porque ele é infinito. Já vimos então, olha só, conjunto unitário só tem um elemento. Conjunto vazio não tem elementos. Conjunto finito é aquele que tem fim, está limitado, e o infinito não tem fim. Beleza, vai anotando aí. Conjunto universo, esse aqui é legal porque ele tem a representação da letra U, e é aquele no qual pertencem todos os elementos relacionados aos nossos estudos. Por exemplo, os números pares. Como ele é um conjunto infinito, eu posso chamar de universo, o universo dos números pares. Então, nesse conjunto universo, eu posso tirar alguns pedaços. Não vou nem falar o nome ainda para não chegar na outra parte. Então, eu vou tirar pedaços, por exemplo. Os números pares menores que 10. Então, é 2, 4, 6 e 8. Os números pares entre 10,
e 30. Aí eu tenho 12, 14, 16. Eu vou tirando pedaços desse universo para poder trabalhar. E esse universo, ele é muito, vamos dizer assim, aleatório, porque o universo, quem determina muitas das vezes é o exercício. Isso. O exercício vai dizer que o conjunto universo são os pares, o exercício vai dizer que o universo são os ímpares, né? Então, a atividade é que vai determinar quem é o conjunto universo. E aí, vamos praticar? Vamos lá. A prática é a melhor coisa, né? Matemática é prática, então vamos junto. Classifique os conjuntos abaixo em vazio, em unitário, finito ou infinito. Beleza, então temos aqui 4 opções para a gente analisar. A letra A. O A é o conjunto das equações, das soluções da equação x² menos 4x mais 4 igual a 0. E aqui é legal porque essa equação ela pode ter 3 tipos de representações, não é? Ela pode ter nenhuma solução, pode ser vazio. Ela pode ter uma solução, pode ter somente uma raiz e pode ter 2 raízes. E agora? Então quem vai dizer isso é calcular o delta, né? Isso. Então vamos calcular o delta rapidinho aqui? Quem é o A? O A é 1, o B é menos 4 e o C é 4. Então delta é igual B ao quadrado menos 4AC. É o delta que tenho que saber. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Delta vai ser menos 4 ao quadrado... 16. Menos 4 vezes 4? 16 também. O meu delta deu 0. Quando o delta dá 0, lá no 9º ano você aprendeu, claro que pode ser que você não lembre, mas você aprendeu que nesse caso a gente tem apenas uma raiz. Ou também tem livros que dizem 2 raízes reais iguais. Isso. Mas a gente considera como uma resposta só. Então o conjunto é unitário. Letra B. Vamos lá. X, tal que x é um número natural maior, menor que 0. Maior, menor? Maior, menor. Acho que vamos considerar menor, né? Menor. Então tá, teve um errinho de digitação aqui. X é um número natural menor que 0. Tem número natural menor que 0? Não. Ah, não, porque vai ter o menos 1, menos 2, mas aí não é natural, aí não é natural, né? é inteiro. Então é um conjunto vazio, né? E a letra C? C é igual a 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E esse infinito me diz que o meu conjunto é infinito, né? Esses 3 pontinhos é a indicação. Mas muito cuidado, nem sempre, porque aqui, por exemplo, os 3 pontinhos estão no meio. Então temos aí o conjunto D, 0, 5, 10, 15. Provavelmente, seguindo a sequência de 5 em 5. 20, 25, 30, 35, 40, 45, até chegar no 90. E aí acaba. Aí acaba. Parou. Então é um conjunto finito. Então muito cuidado quando as reticências estão no meio, essa daqui vai fazer a pegadinha, né? Porque eles pensam assim, tem reticência, então é infinito. Mas olha a posição da reticência. Pois é, né? Preste atenção. E agora a gente vai começar com as operações. Aí lá vem eles, né? Tava demorando, vai começar uma operação. Nós somos quase médico aqui, né? Quase médico, a gente já começa operando. Mas por quê? A gente consegue realizar operações com os conjuntos. Então é isso que a gente vai aprender agora. Olha lá. Nas operações com os conjuntos, olha no slide, a gente vai mostrar para vocês uma a uma. Vamos ver. Igualdade de conjuntos. Quando é que é igual, né? Quando um é igual ao outro. 2 conjuntos A e B são iguais se e somente se. E essa afirmação se e somente se, ela é suficiente para que todos os elementos obedeçam a mesma regra. Todos os elementos de A estão em B e vice-versa. Então, né, um exemplo, A é igual ao conjunto dos números naturais maiores que 5. Então, quem são os números maiores que 5? 6, 7, 8, 9...
Isso, aí aqui maiores, se tivesse dito maiores ou iguais, né? Vamos apagar o 5 aqui, o 5 tá fora. Maiores que 5 é o 6, o 7, o 8. Então aqui a gente pode dizer que A é igual a B. O conjunto A está numa linguagem já, né, escrita, e o conjunto B numa linguagem numérica, mostrando aí dentro dos conjuntos, né? Mas os dois são iguais, ambos têm os mesmos elementos, tá? Beleza. Tranquilo? Agora vamos agora a união. O nome já diz, né, gente? União é unir uma coisa com a outra. Então, todos os elementos de A mais os elementos de B. Quando a gente junta tudo, a gente tem a união. Então, olha aí, o que é a união? É unir todos os elementos de A juntamente com todos os elementos de B. E aí, a união, a leitura dela, né, de forma simbólica, vem lá, o X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, tá? Esse ou aqui é um ou de conexão, tá? Pode estar em A ou pode estar em B, assim como pode estar em A e B ao mesmo tempo. Beleza, então a união é tudo, é juntinho. Tudo. E aí tem uma representação, né? A, Uzinho, B, que é a união com B. Uma outra observação importante aqui é que os elementos repetidos não precisam aparecer duas vezes, tá? Tipo, nós vamos pegar lá o conjunto A, 1, 2, 3, 4, o B, 4, 5, 6, 7. Na hora que eu fizer a união, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não preciso colocar 4, 4, porque o 4... vamos ver um exemplo, né? Acho que aqui tem um exemplo, ó. Isso bem que o professor está dizendo. O conjunto A, quem é o conjunto A? Todos esses aqui, né? Então é o 0, 2, o 4, 6 e o 8. Quem é o conjunto B? 0, 1, 2 e 3. É todos esses. Na hora da união, A, Uzinho, B, porque está unindo, eu não preciso repetir o 0 e o 2. Por quê? Porque está nos dois ao mesmo tempo, então eu coloco só uma vez. A união é 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Beleza. Né? Com um exemplo fica bom. E dentro dessas bolinhas, que vocês vão ver nas aulas seguintes aí, qual é esse esqueminha, né? Fica fácil de entender, tá? Beleza. Agora vamos na interseção. A gente viu a união, agora a interseção. Todos os elementos em comum entre os conjuntos A e B. Comum, ou seja, todos os elementos iguais. Que tem os então dois eu já sei, ó, nesse aqui o que é comum é o 0 e o 2. 0 e o 2, perfeito. Então tá certo. Então interseção é o Uzinho ao contrário, é o Uzinho virado e é o que tá aqui no meio. E aí a representação dele, X, tal que X pertence a A e X pertence a B, ou seja, X está no conjunto A e também está no conjunto B. Então a união é ou, a interseção é E, né? Vamos no exemplinho lá, Vamos. Ó. Então temos o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o conjunto B com os elementos 3, 5, 7 e 9. E o que tem em comum entre eles? 3 e 5. 3 e 5, então a representação é A, Uzinho virado, ao contrário, cabeça para baixo, que representa a interseção, tá certo? Certinho. Beleza, diferença, agora sim, diferença, o nome já diz, né? Tem que diminuir, tem que tirar a diferença. Os elementos que estão em A, mas não estão em B e vice-versa. Como assim, professor? Tá lá, ó. Conjunto o A menos B. A menos B, né? Então vai ser o A tirando tudo que tem no B. Tira fora o que tem no B. E coloca só os elementos que estão em A menos os que estão em B. É aquele detalhe, eu ignoro a interseção, tá? Quando ele fala a diferença, olha lá, ó, tenho lá os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 3, 5, 7 e 9. Eu vou tirar todos os elementos que tem no conjunto B e vai ficar somente os elementos que estão no conjunto A. Essa diferença também vai ser chamada de complementar. Eu quero complementar o conjunto B usando os elementos do conjunto A. Então, esse A menos B aí, ó, eu querendo complementar. O que eu preciso botar no conjunto B para ele ficar completo? O 1, 2 e o 4. Muito bem. Então, com isso, a gente viu todos os tipos de conjuntos. Vamos dar uma praticadinha aqui rápida? A melhor coisa que tem a fazer na prática. Então, vamos lá, vamos praticar. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e 4 e 5. E o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3.
represente as operações A união B, A interseção B, A menos B e B menos A. A melhor coisa para você fazer é o diagrama, não é? Pode ser, vamos Fica fazer? mais fácil? Pode ser, vamos lá? Vamos. Primeiro vamos pegar quem está em comum? Os iguais. Os iguais? Então 0, vamos colocar 1, 2, 3. aqui, né? Esse é o A, esse é o B. Quem está em comum? 0, 1, 2, 3. Isso. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Ah, então já sei que é a interseção aqui, ó. Isso, olha aí. É o 0, 1, o 2 e o 3. É tudo que está em comum. Perfeito. Agora, o que sobrou para o A? 4 e 5. 4 e 5. O que sobrou para o B? Menos 2 e menos 1. Eu já sei lá então a diferença, olha lá. O A menos B é o que tem no A e não está no B. 4 e 5. Ah, o 4 e 5 é o que está no A e não está no B. Isso. E o que está no B e não está no A é o menos 2 e menos 1? Isso. Olha Menos aí. 2 e menos 1. Então, fazendo as bolinhas, o nosso diagrama fica mais fácil. E união? União é só a gente olhando para cá. Tudo, né? Vai ser quem? O menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, Perfeito. né? Legal. E aí a gente consegue visualizar melhor com o diagrama e colocar nas respostas aí tranquilo. Então, a gente praticando fica mais fácil de entender as operações com os conjuntos, né? Vocês viram que não é difícil, tivemos várias operações, mas só com um exemplo aqui a gente já fez rapidinho, né? Bem simples, bem fácil, né? Legal? Tudo bem até aí? Nossa aula, né? Já trazendo uma revisão de assuntos aí também do primeiro ano, mas que também traz alguns resquícios lá do fundamental, né? Tem algumas coisas lá de trás, mas a boa parte delas já é nova. E aí, esse mapa de hoje não vai ser mapa mental, porque ele vai ter que ser um mapa conceitual, porque nós vimos muitos conceitos, não é? O tipo de conjuntos, o que é conjunto, elemento do conjunto, aí vem lá as operações, união, interseção, diferença, e aí, não sei se vocês perceberam no exemplo, que ao montar o diagrama fica bem fácil de ver, porque os que estão aqui na parte do A é o A menos B, o que está no pedacinho do B é o B menos A. O que está junto ali dos dois é a interseção. E se ficar com dúvida, né, desenha o diagrama, desenha as circunferências aí, localiza os elementos dentro dela, que fica bem mais suave, bem mais tranquilo, tá certo? Então vamos lá, brincando com os números da aula de hoje, olha lá na telinha. Brincando com os números. E hoje é uma pegadinha, uma questão de raciocínio lógico. Olha só a pergunta. Um pai tem 64 balas para dividir entre seus 8 filhos, entre suas 8 filhas. Que horas são? Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? São 8 horas. São 7 horas e 52 minutos. São 9 horas e 8 minutos? Ah, não, é 10 horas e 8 minutos. 10 horas e 8 minutos? É. Um pai tem 64 balas para dividir entre suas 8 filhas. Que horas são? Que legal. Matemática genial é pegando a galera no raciocínio lógico. Teste de raciocínio. Então, assim a gente vai trazer ao final de cada aula, sempre teremos o Brincando com os Números. Vão se acostumando, tá? Que tem gente que já fica esperando o finalzinho da aula para saber qual é a perguntinha de hoje, né? Legal. Então, todo final de aula tem o teste de raciocínio. Se liga na dica. E que horas são? Que horas são? Não, tá cedo ainda. Mas a gente já está concluindo a nossa terceira aula. Viemos com revisão daqui a pouco e também com as resoluções das atividades de sala, porque matemática é prática e só praticando para aprender, né? Isso. Mesmo sendo aula conceitual. Não, tem. E olha, a aplicação dos conjuntos é muito legal. Só que assim, se você não entender direitinho essa parte, que parece ser muito besta, né? Porque assim, só colocou definição, uma regrinha aqui, outra regrinha ali. Mas quando nós dermos um pulo para a próxima aula, que já vai cobrar alguma coisa diferente, se você não tiver essa base, aí vai ficar meio que defeituoso, tá, o processo. Então, Pois é. entende direitinho e pratica mesmo. Vai ter aí, nós vamos revisar e depois tem uns 15 minutos para fazer a atividade? Tem. Perfeito, então. E aí, no final de tudo isso, a gente vai dizer que horas são, certinho? Que horas são? Beleza, então, beijo, até já!